Claudinei Aparecido Trindade é o nosso convidado de hoje no De Prosa com Silvia Coelho, falando um assunto assim super interessante, que é a sexualidade na terceira idade. Boa noite, Claudinei. Boa noite, Silvia. É um prazer estar aqui com você. Desde já quero agradecer o convite. E assim, quero dizer aqui para você que eu gosto muito de você. É um prazer estar aqui com você. Foi assim, um prazer te conhecer, né, na empresa da qual a gente trabalhou junto. Uhum. E assim que você me fez o convite, eu já de imediato aceitei, né, para estar aqui trocando uma ideia, um bate-papo, né, um assunto que realmente, Informações importantes. sim, que realmente é um assunto que hoje ainda é considerado um tabu, né, falar Uhum. sobre esse tema. O Claudinei, ele é enfermeiro, bacharel em licenciatura, graduado pela Unifafib e também pós-graduado em urgência e emergência e bacharel em licenciatura. Tem graduação em pedagogia pela Unipiaget. Então, as pessoas, assim, hoje, elas até que buscam informações, conhecimentos. A terceira idade hoje, eu digo a terceira idade que procura a saúde integral, exercícios, né? As prevenções de Alzheimer. Então, essas pessoas, elas estão sempre querendo saber alguma coisa que elas podem estar fazendo para estar sendo sempre rejuvenescidas. Então, nós gostaríamos que você falasse para esse público o que é sexualidade. A gente precisa primeiro definir, né, o que é sexualidade e o que é sexo, né? Sexualidade é aquilo que a gente já nasce com aquilo, né, com as nossas preferências. E não é assim, o sexo propriamente dito. Quando você fala em sexualidade, você fala em carinho, em abraço, em beijo, em desejo, né? O estar junto. Isso é sexualidade, de uma forma bem resumida, Uhum. né? Quando se fala em sexo, né? Você fala na intimidade, né? Do casal, né? Sexo, vagina, é pênis, é penetração, Trocas. troca de carinhos também, né? Uhum. Então, assim, e isso muitas vezes não fica claro, não é claro, né, para o nosso público da terceira idade, né? E é Mas, realmente um mas, tabu falar, né? então, mas você não acha, por exemplo, a minha geração. Eu fiz várias faculdades, convivi com várias pessoas. A minha profissão me permite estar sempre atualizando os meus conhecimentos. Mas tem muitas pessoas da minha faixa de idade que estacionou. E o pensamento que eu tinha, que também seria igual delas, mas eu, graças a Deus, evoluí, elas estacionaram. Então, elas acham assim, que a vida é um caminhar, é, nascer, crescer, casar, ter filhos, envelhecer e esquece dela, né? Então, eu acho que está na hora dessas pessoas quebrarem esse tabu, né? E como é que você vai falar de sexualidade na terceira idade sendo ainda um tabu? Aí você pega, aí a gente busca alguns anos atrás, onde a mulher, ela era educada para casar, ter filhos, cuidar da casa. E falar, né, sobre a sexualidade naquela época, né, alguns anos atrás, era muito difícil. Os pais, eles não davam abertura, né? As mulheres iam para um casamento, para uma primeira relação, sem saber, sem ter noção
né? Como seria, como, né? Como aconteceria, né? Sem saber o que era um orgasmo, Uhum. né? Então, assim, o público hoje nosso da terceira idade, ele já vem com essa defasagem, com essa falta de informação, né? Que já vem da cultura, né? Da cultura familiar, de religião, né? Das religiões de cada um, né? Então, assim, hoje ainda é um tabu, por falta de conhecimento de determinados profissionais, né? De abordar esse idoso, né? De tocar no assunto, né? E hoje o idoso, ele é visto como um ser assexuado, né? Não é porque ele envelheceu, que hoje ele é considerado um indivíduo da terceira idade, que ele deixou de ter desejo, que ele deixou de ter, né, libido, né, vontades. Então, muitas das vezes, a própria família taxa esse idoso como ai, sem vergonha, tá com palhaçada, né? Uhum. E isso já não te pertence mais. E não, isso é errado, né? Encosta, né? Encosta. Então, assim, o idoso, né, muitas das vezes ele é podado, ele é castrado, né, dentro da sua própria casa, pelos filhos, às vezes até pela própria esposa, né? Então, assim, às vezes o idoso, né, o homem, às vezes ele nem tem, né, uma ereção, né, a ponto de praticar um ato sexual, Como quando ele era mais quando ele era jovem. mais jovem. Mas a carícia, o beijo, né, palavras doces, tudo isso é sexualidade, né? O deitar no colo, né, o abraçar, né? Dizer palavras, frases do tipo, como você é importante para mim, relembrar toda a trajetória, né? Não é porque ele deixou, né, de ter uma vida sexual ativa, que ele deixou de ter desejo. Agora, a mulher, ela tem que colaborar também. Porque se Sim, sim, ele continua nessa vibração tem que ser dos dois, de positiva, ambas as partes. e ela ficar ali no quieto, aí depois ela vai ter que se virar, porque ele vai dar um jeito de resolver Sim, essas necessidades, concorda? sim, com certeza, né? E aí, então, mais uma vez, esse idoso, né? Vamos pensar assim, a esposa não gosta de ir para um bailinho, a esposa não gosta de um chamego. Muitas das vezes ele vai procurar lá fora, né? E a gente sabe que muitas das vezes as consequências são drásticas, né? Aquilo que ele busca lá fora, aquilo que ele encontra lá fora, muitas das vezes pode Vai ser, trazer problema. vai trazer aí uma carga negativa muito, né, muito pesada para Complicada. ele, muito pesada para ele, né? Agora, onde a família entra, como que o entendimento dessa família é fundamental? O X da questão é filhos, né? Ou imagine então que o idoso ele ficou viúvo. Na vida dele não parou. Tudo aquilo que ele viveu com a esposa, até onde ele pôde, ele viveu, né? O apoio dos filhos, da família, né? Que está ali do lado desse idoso. Vamos imaginar que ele continuou morando sozinho na casa dele, né? Ou então quis morar com os filhos, né? O apoio, o incentivo desses filhos, da família, para que ele siga em frente com a vida dele é muito importante. A vida dele não acabou. Tudo que ele teve que viver, tudo que ele teve que cumprir enquanto esposo, enquanto pai, né? Enquanto pessoa na sociedade, ele cumpriu. É um recomeçar. Exato, é um recomeçar, né? Muito bem, um recomeçar. Então, a família é muito importante nesse incentivo, né? Que ele siga em frente, né? Que a vida dele continua, que ele pode sim refazer a vida dele. Agora, o que essas pessoas podem fazer? Enquanto família, ou enquanto o idoso, no O caso. idoso Realmente, é lógico, ele vai viver. Vamos pensar no idoso que perdeu a esposa. Ele vai viver o luto dele, né? Isso é que fato. varia, né, de Sim, de uma pessoa pessoa para para outra. pessoa, vai depender como foi essa vida dois. Né? Será que essa esposa vai realmente fazer aquela falta? Ou,
né? A gente sabe de mil e uma histórias, né? Depois que ele viver esse luto, né? O luto, cada um vive de forma Diferente. pessoal, diferente, né? E ele precisa, sim, refazer, retomar, né? De uma forma diferente, né? É, a família, como a gente já falou, vai ser muito importante, né? É peça fundamental. Agora, se a família começar a podar, a família começar a criticar e achar que não, que, né, que toma vergonha na cara, né? Onde você pensa que você vai, você achando que você é um garoto, É, isso é castrante. Isso é castrar, né? Porque, né, como a gente já falou, né, ele não é um idoso assexuado. Ele tem a sexualidade dele, o as desejo, a vontade, as necessidades. necessidades fisiológicas, que cada um vai viver de forma diferente, né? Não ele vai ter que ter uma relação com uma pessoa, às vezes até mais jovem, vai ter que ter penetração, não, né? Então a gente vem de quando com sexualidade, que é carinho, é o estar junto, é o caminhar junto, né? É dividir, né? Dividir sonhos, dividir é, ações, dividir de tudo um pouco, né? Tem que retomar, sim, a vida, né? A gente observa, eu, por exemplo, eu sempre fui muito ativa. Eu já estou nos 70. Epa, É, parabéns. e a viuvez, como experiência própria, teve sim o tempo de luto, né? Mas eu toquei a vida, eu continuo trabalhando, fazendo as minhas matérias, agora 2 canais. Parabéns. Então, faço parte de uma entidade, tenho desenvolvido um trabalho legal nela, que também trabalha com mulheres, com a prevenção da Alzheimer. Então, eu acho que a qualidade de vida que eu tenho, às vezes eu encontro mulheres que estudaram comigo, assim, eu fico olhando, eu chego em casa, eu olho no espelho e falo, nossa, fulano de tal, tá. Eu não vou falar para a pessoa, mas a hora que eu chego em casa, eu fico morrendo de dó. Eu falo, olha o que que virou. Mas acontece que muitas vezes a gente convida para sair, vamos num baile, vamos num barzinho. Ai, você tá louco eu ir em barzinho. Sabe, vamos ouvir uma boa música. A vida noturna aqui em Bebedouro e em todas as cidades aqui, né, de São Paulo, qualquer lugar do mundo, tem lugares. É lógico que você não vai ir no barzinho para dançar música eletrônica, né? Você vai procurar um ambiente que tenha músicas assim que você gosta, de repente um ambiente que dá para você dançar, de repente você conhece alguém, Sim, não às vezes para ter algum relacionamento, mas é legal. A falta, né? Quando a pessoa fica viúva, falta aquele companheiro para viajar, para dançar, para sair, né? Mas enquanto isso, não é uma preocupação minha e de muitas mulheres da minha faixa de idade que não estão preocupadas com a companhia fixa, né? Porque a gente tem muitos amigos. E então eu não fico mofando na minha casa, isso é bom, isso é né? importante. Então eu acho, e os meus filhos que não moram aqui, eles sempre me incentivaram, me elogiaram, né? E isso faz muito bem. E por que que eu estou falando isso? Porque eu acho que a partir do momento que eu me conheço, né? Eu vou ver até onde eu posso ir com a minha sexualidade, né? Sim, Se eu estou afim de encarar novas experiências ou se eu vou ficar só cuidando, né? Tem pessoas que vão na ginástica, vão em academias, vão caminhar. Então, cada um com as suas sim, preferências, isso né? é bom. Mas
A proposta que hoje nossa é mostrar que a terceira idade tem que sair da sua zona de conforto, tem que passar um blush, um batom, se olhar no espelho, se sentir bonita, Isso é muito não importante para as pessoas, para para ela, ela. né? Ela tem que se sentir bonita para ela. Se ela achava que ela era feia, que ela começa a se ver de uma outra Diferente. forma, porque tem muita gente que às vezes já está olhando para ela e ela nem Nem percebeu, percebeu. né? Porque ela fica muito focada no que as pessoas veem, no que as pessoas falam. Eu não estou preocupada Nas com o que críticas vão também. falar. Eu vou sair, eu vou mesmo. Sim, Se eu quiser ir em determinados lugares, lógico, eu escolho os lugares, escolho minhas companhias. E eu acho que eu vivo uma terceira. Aliás, eu não gosto da terceira idade. melhor idade. Eu falo que é a melhor É a melhor idade, idade, né? né? Você cai por terra Não essa, é? essa Porque a fala. gente tem, assim, muitas experiências, mais experiências boas do que negativas. Então, a hora que você coloca na balança, você tem que ser uma pessoa positiva e passar isso para as outras pessoas. Sim, Eu não posso ficar fechada no meu canto, né? Se eu posso ajudar pessoas da minha idade. E é isso que eu estou tentando fazer, perfeito. inclusive com esse canal, né? E aproveitando os seus conhecimentos para a gente poder temperar melhor esse tema. Opa, E como envelhecer, como é que você vê? Eu falei como eu me vejo, né? Como é que você vê esse envelhecimento afetando a sexualidade? quando a gente fala de, né, a melhor idade, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, idoso a partir dos 65 anos em países desenvolvidos. Em países subdesenvolvidos, no caso nosso, idoso, todo aquele indivíduo a partir de 60 anos. Então, eu daqui a pouco estou chegando lá, né? E eu costumo dizer, né, para as pessoas, meus amigos, que eu quero envelhecer de uma forma saudável. Eu quero que meu cabelo branqueie cada vez mais, eu quero ter ruga no rosto, né? Os dentes, já fiz um monte de implante. E eu acho que a pessoa tem que aceitar, né? Nós, né, indo para essa nossa melhoridade, a gente tem que tentar, né? O ser humano ele tem que tentar e aceitar que o tempo passou, né? Que o tempo chegou, que ele já viveu, né? Muita coisa que ele sonhava em viver, né? Eu na, na minha adolescência, né? Tudo aquilo que eu sonhei, tudo aquilo que eu sonhava eu praticamente realizei quase tudo, né? Casar, ter filhos, fazer faculdade, tudo no tempo certo, né? E muitas das vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Eu vejo as pessoas envelhecendo e preocupadas em fazer, em ter, em guardar, em possuir, esquece de aproveitar essa melhor idade, né? Da mesma maneira que todos os nossos sistemas vão envelhecendo, né? Coração, pulmão, fígado, rim, né? A nossa sexualidade também vai envelhecendo. E muitas das vezes as pessoas não percebem isso, né? Daqui a pouco o indivíduo está aí com 70 anos e deixou de viver muita coisa que ele poderia, deveria viver, É, né? Aí se ele se atentar, se ele acordar, né? Ela, ele né, para essa nossa melhor idade, que bom, que bacana, né? Retomar, refazer, né? Então, assim, e aí o casal, né, muitas das vezes chega na síndrome do ninho vazio, que é fato, né? Teve um, dois, três filhos, e esses filhos eles vão crescer, eles vão casar, eles vão seguir o caminho vou dele, vão embora. embora, ou para longe, ou para perto, né? E o casal vai viver essa síndrome, né? Então eu falo muito com a minha esposa, né? A gente é muito parceiro, a gente ri muito, né? E estamos assim já nos preparando para esse ninho vazio, mas nós já a gente vive de forma intensa, né? Essa nossa fase aí, né?
A gente sai muito, a gente passeia, a gente vai para baile, né? A gente curte muito. Então, assim, né? A gente conversa muito e a gente fala assim, né? A gente vai envelhecer junto, passeando, curtindo a vida, né? E é isso que as pessoas precisam pensar em fazer, né? O Claudinei, você falou aí, o homem, ele pensa assim, meu cabelo vai embranquecer, minha barba, vou enrugar, mas a mulher não pensa assim. A mulher, já é uma, né? Isso já é natural da mulher, Aham. né? E a mulher ela precisa disso. Ela tem que fazer isso. Ela precisa se sentir bonita primeiro, como você falou para ela, né? Se sentir amada, ela se amar muito, né? Se sentir bonita, se sentir linda para depois, né? O parceiro, ou sei lá, o namorado, o pretendente olhá-la, desejá-la, vamos assim dizer, né? Aham. E o homem, né, ele um tênis, uma calça, uma polo, ele está pronto. A mulher não, né? A mulher tem todo um ritual, começa com o banho, né? E depois, né, creme, e por aí, né? E tem que ter, a mulher precisa levar isso com ela, trazer isso com ela para essa fase aí da melhor Sem idade. exagerar, né, É exagerado, nas né? cirurgias plásticas. Sim. Eu sou a Uma favor. coisinha assim, outra, né? De acordo Vai, com a possibilidade de cada uma, né? De cada pessoa, de cada indivíduo, né? mas sem excesso. E excesso, né? Porque muitas das vezes a gente vê que muitos, né? é, acaba ficando feio, Muda né? até a fisionomia, né? Muita estica aqui, estica ali, né? Então, assim, às vezes, né, vai fazer um determinado procedimento para melhorar aqui, aí acaba ficando pior do que Pior do já que tá. estava. Sim, procurar quando for fazer, né, quando tiver como fazer, né, procurar um profissional com procedência, né, buscar informações. Quem já Quem já fez, fez? Como é que é, foi? Foi bom para você? E tem que fazer sim, né? Tem que é. fazer, né? E se sentir Eu mesmo, sou a né? favor e Sim, e se redescobrir a cada dia, é né? verdade. Eu costumo dizer assim que, né, o indivíduo na melhor idade, ele precisa sim se tocar, né? Se redescobrir. Então são dicas, né? Que já vou deixando aqui. Se tocar, se redescobrir, né? Aceitar, né? Esse tempo, essa fase, que é maravilhosa, é fantástica, né? E vida que segue. E que você falaria sobre as ISTs? Essas, né, as ISTs, né? Então, eu costumo dizer que eu vivi, né, essa pandemia nos anos 90, né? Muito parecida com a pandemia que nós vivemos, né? Não, agora, né, nos últimos tempos em que nós vivemos essa pandemia, né? As pessoas, né, os profissionais de saúde não sabiam, né, não sabiam muito sobre, né. Então, né, na década de 90, né, com a pandemia, né, do DST AIDS, eu cuidei de muitas pessoas, amparei muitas famílias, né, e era muito assim, sem saber muito da doença, né, nós profissionais tinha que, da mesma maneira que hoje, com o Covid, a gente tinha que se aparamentar, né, todinho, a gente se aparamentar para poder dar um banho, né, sem saber que você poderia dar um banho no indivíduo, sem estar todo aparamentado, que você não ia se contaminar. E os indivíduos que superaram e sobreviveram à pandemia na década de 90, hoje são pessoas idosas que têm aí hoje, né, são portadores do vírus e que têm uma boa qualidade de vida, E tomam né? a vacina até hoje? Toma, né, A os medicação, medicamentos, né, e se ele não chegar e falar que ele é portador do vírus, ninguém vai. ninguém vai saber. Não está escrito na testa, né, da pessoa, né, se ela não, qualquer patologia, né, algumas sim, possíveis ver, mas o portador né, os profissionais falam B24, né,
Porque quando fala HIV, AIDS, é muito pesado, é muito pesado. Então, ou o paciente rosa ou o paciente B24. Isso no meio, né, dos profissionais da área da saúde. Então, aqueles que sobreviveram à pandemia, né, da época de 90, estão e hoje são pessoas que estão aí, né, na melhor idade e vivendo muito bem. Conheço várias pessoas, né? Eu lembro assim de uma senhora, né, de 75 anos, ela viúva, acabou se envolvendo com um rapaz mais novo, que era um usuário de droga, para poder manter o vício, ele acabou se envolvendo com ela, se envolveu com ele era portador do B24, ela se contaminou, na época ainda não se tinha ainda, né, o tratamento, né, o famoso coquetel, que chegou depois, e ela foi assim, né, se definhando, perdendo peso e desenvolveu uma pneumonia, a família preocupada e leva aqui, leva ali, leva aqui, e ninguém na época, profissional nenhum se atentou, né, que ela poderia estar com uma patologia, né? E até que, né, um profissional da época suspeitou e falou com a família é, se exaltou, agrediu o Não profissional. aceitou. Imagina, mas nossa mãe, viúva, 75 anos, e ela estava contaminada. Foi aí que ela foi contar a história para a família do rapaz, né, que ela se contaminou. Então, hoje, quando a gente fala de IST na melhor idade, a gente fala de homens que viveram uma vida, 40 anos, 45, uma pessoa, né, ficou viúvo, e ele retomou a vida dele, muitas das vezes, né, de acordo com o poder aquisitivo, ele acaba se envolvendo com mulheres mais jovens. E a maioria não usava preservativo. Exatamente. Aí a gente vê de encontro com o tabu, que para ele era um tabu. Ele viveu uma vida, teve uma vida sexual ativa com uma única parceira, nunca usou preservativo, e não é agora que ele vai usar preservativo. É onde está arriscando a saúde dele. E aí ele Então, assim, o número de idosos, de pessoas, né, nessa idade, nessa faixa, portadores, é muito grande. É muito grande. Né? Então, o IBGE, numa pesquisa em 2018, ele chegou a uma estatística de 81% o aumento em 81% do número de casos na terceira idade, entre homens e mulheres. Nossa. Porque muitas das vezes, né, o homem, ele retoma a vida dele, ele acha que agora ele está viúvo, ele vai sair pegando a mulherada mais jovem, né, e muitas das vezes essas mulheradas mais jovens, né, muitas das vezes vão se encostar, né, muitas das vezes de acordo com o poder aquisitivo dessa pessoa, né, e isso também para algumas mulheres, né, que ficaram viúvas, se separaram e retomaram a vida delas, tendo um poder aquisitivo. Ser cuidadosa, né? E às vezes, muitas das vezes, né, procuraram homens mais jovens, né, que aproveitaram da situação e que às vezes já até eram, né, soro positivo. Então, muitas das vezes, né, não só outras patologias, gonorreia, várias outras, né, a sífilis, né, que são patologias, são ISTs, que vão realmente se contaminar sem o uso do preservativo, e tanto para a mulher e como para o homem, muitas das vezes é algo banal, né, para que usar isso aí, né, nunca usei. Então, assim, vai muito, né? Ó, aí entra a família, né? Que a gente falou agora, a importância da família. Deve estar acompanhando, né? Assistindo palestras. Sim, da mesma maneira que a gente orienta os nossos filhos adolescentes, no início, quando começa a sair de casa, né? Esses filhos, essa família, né? Que tem agora esse idoso, né? Que ficou viúvo, ou que separou, né? Que está retomando a vida dele, a importância dessa família estar do lado, orientando, né? Falando da importância de se usar um preservativo, né? Que o mundo aí fora, né? Ele pode destruir, né? É fundamental o papel da família. Eu tenho uma curiosidade, aliás, não é minha, porque eu já até pesquisei.
Os homens têm as necessidades, tem uns que as mulheres costumam falar que não funciona mais, né? Mas a maioria dos homens estão aí tinindo, né? Sim. Não tem idade para eles. Não tem. E tem muitas mulheres que acham, né, que não vai ter mais sensações, orgasmo. Ela acha que não vai sentir mais nada disso. É mito. Até ela encontrar alguém que proporcione. Então, de repente, se é de uma geração, né, dessa terceira idade, é bom que ela não fique apavorada, não. Que ela tome todos esses cuidados sim. E comece aí os seus relacionamentos com bastante assim, cuidado, sim, né? Sim. E estar sempre se informando. Muito. Às vezes algum problema que surge em seu corpo, vá ao médico, tire a dúvida, faça exames, né? Então, aquela visita ao médico é muito importante. Isso, né, serve para ambos, né? Para ambos. Homem e mulher, né? É que o homem é meio difícil, o homem né? é mais, né, mais turrão, vamos assim dizer. Bom, a gente está chegando aqui no final e eu queria que você deixasse alguma orientação para esse público, né, que está nos assistindo. A orientação ela é vasta, né? Em vários sentidos, em vários aspectos, né? Primeiro, né? Se cuide muito, né? Se você é um indivíduo portador de determinadas patologias, se cuide, não deixe de seguir as orientações médicas, não deixe de tomar as medicações prescritas, né? É básico isso, né? Você se cuidar, né? Então, uma orientação que eu deixo, se cuide, né? Aproveite tudo aquilo que a vida te trazer. Aproveite tudo aquilo que a vida te proporcionar, te apresentar. Sem exagero. Sem exagero, com moderação, né? Se você é hipertenso, é diabético, evite bebidas alcoólicas, evite o cigarro, evite o tabaco, né? Tudo isso interfere na sexualidade. Álcool, né? Cigarro, determinados medicamentos, vai interferir no libido, vai interferir, né? Na hora H, vamos assim dizer, né? Cuidado com determinados medicamentos milagrosos, né? Hoje fala-se muito da famosa tadalafina, né? A tadalafina é uma medicação que ela vai causar uma vasodilatação nos vasos cavernosos, nos vasos, né, que constitui a estrutura do pênis. Só que essa medicação ela não vai dilatar só os vasos, né, do pênis. Ela vai fazer uma dilatação, né, de todo o sistema cardiovascular desse indivíduo. E pode sim trazer. Ele está correndo risco. Correndo malefício. Então, assim, antes de tomar, porque o colega tomou e funcionou, procure o médico, faça exames, né? Procure o médico, né, regularmente, né? Se é hipertenso, se é diabético, que tem problemas cardiovasculares, né? Se é cardiopata. Nada disso vai impedir que ele viva uma vida sexual ativa, né? De forma correta, né? Seguindo as orientações do profissional aí, médico da área da saúde. Muito obrigada, Claudinei. Eu te agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com você. Até mais. Espero voltar outras vezes. Até aí. mais.